Bom dia a todos. 13 de maio, um dia aqui na capital um pouquinho nublado. 13 de maio que há 132 anos atrás estava acabando no Brasil a escravidão. Não há muito o que comemorar, porque nós vemos os efeitos até hoje. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão nas Américas. Mas hoje, tenho a alegria de receber queridos amigos, grandes advogados, grandes professores. A professora Rodalvin está entrando, daqui a pouquinho vai estar conosco, mas está aqui o Eduardo Aranha, o Igor Martins da Cunha, o querido André. Nós vamos hoje falar sobre o projeto 1179-2020, que é um projeto que trata das obrigações contratuais assumidas antes da chegada do coronavírus, mas que estão sofrendo impactos pela pandemia. Eu começo cumprimentando o André. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Dr. Marcos. Eu que agradeço. Uma excelente oportunidade para falarmos sobre esse projeto e, mais do que nunca, ansiamos que ele seja aprovado, né, porque está fazendo muita falta e os problemas aí no direito privado estão se multiplicando na proporção esperada, ou seja, muitos problemas, muitas dúvidas, muitas questões, então uma excelente oportunidade aqui para nós debatermos o projeto. Obrigado, André. André que é de Campinas, da aula na PUC de Campinas. Exatamente. Querido Igor, bom dia. Bom dia, professor Marcos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao convite, a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão relevante. Gostaria também de cumprimentar o professor André, lá da minha saudosa PUC Campinas, né? E o meu amigo Eduardo Aranha também. Uma honra poder debater com vocês a respeito desse projeto que, no fundo, vai interferir quase em todo o direito privado, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Igor. Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Marcos. Também é um prazer enorme poder conversar com você e com os caros Igor e André a respeito desse tema tão relevante e tão urgente, né? Considerando que nós estamos em meio a essa pandemia, precisando efetivamente de uma regulação pelo legislador. Então, um tema bastante interessante, importante e urgente que merece realmente a nossa atenção. Então, um privilégio participar desse evento. O professor Rodalvin está entrando. Começar pelo Eduardo, fazer o inverso. Eduardo, qual foi a inspiração do projeto? Nós tivemos legislações estrangeiras tratando dessa forma também as obrigações, não tivemos? Sim, Marcos, na verdade, esse foi um projeto que contou com a participação do professor Rodalvin. Então, quando o seu ingresso aqui na nossa live, ele poderá certamente falar dos bastidores do projeto. Foi um projeto elaborado muito rapidamente, porque, como eu disse, a situação é urgente, e teve, sim, inspiração não só em diplomas normativos que têm sido aprovados no mundo, por exemplo, Alemanha, Itália, etc., como também uma inspiração na chamada Lei Fallot, que foi aprovada pela França logo após a Primeira Guerra Mundial, em razão da devastação social e econômica que o conflito havia gerado. Então, há sim uma inspiração do projeto no direito estrangeiro. Igor, os instrumentos tradicionais que o direito dispõe para dar solução a situações de grande mudança no ambiente de negócios, como a cláusula rebus sic stantibus, ou, no caso de imposição governamental, o ato príncipe, esses instrumentos por si só não dariam amparo a dar conta aos conflitos nascidos da pandemia. É preciso uma legislação especial, pontuando casos ou tendo previsões especiais sobre algumas obrigações? Bom, professor, essa é uma pergunta que
tem se colocado muito a respeito do tema, né? Porque, no fundo, o próprio Código Civil já tinha, efetivamente, como o senhor próprio mencionou, e o direito à doutrina em si, alguns remédios jurídicos que podem, em alguma medida, auxiliar a gente a resolver essas questões. Eu acredito que há uma instrumentalidade razoável para a gente tentar resolver, né? Quando a gente vai lá para o próprio Código Civil, no 393, o 317, o 478, a onerosidade excessiva, né? A possibilidade de resolução, são instrumentos razoáveis, mas eu acredito que, no fundo, essa situação é uma situação um tanto quanto complexa, né? E que o ideal seria realmente a gente ter aqui uma nova legislação específica que, ainda que não estabeleça de forma bem delimitada todas as questões, traga um regramento e possa trazer um pouco de segurança jurídica para que as questões possam eventualmente ser resolvidas com maior facilidade, né? A gente tem, sim, um instrumental, mas me parece que, por si só, esse instrumental não seria suficiente para resolver todas as demandas, e eu acho que a própria discussão que está se tendo no âmbito doutrinário a respeito da aplicabilidade ou não, por exemplo, da onerosidade excessiva, porque às vezes há situações em que não há uma vantagem para uma das partes, ou não há efetivamente uma onerosidade em relação a uma das partes, o que há uma impossibilidade da parte cumprir com o seu pagamento em razão de uma indisponibilidade temporária subjetiva, não decorrente, por exemplo, da inviabilidade do seu negócio em si, né? Então, nessa perspectiva, eu acredito que seria necessário, assim, esse projeto em si, ele não trata de todas as questões, tem uma série de outros projetos também a respeito desses temas, mas eu acredito que seria necessário, e é uma boa medida, o legislador atuar, né, nessa perspectiva. Estava aqui falando com o professor Arruda Alvim, ele está tendo uma dificuldade de contatar, mas daqui a pouquinho está se esforçando lá, está reiniciando o computador, se tudo der certo, daqui a pouquinho ele está conosco. André, algum ponto que você entenda que seja necessário trazer algumas ponderações? O projeto, algum ponto que ele trate? Sim. De fato, eu concordo com o Eduardo, com o Igor, porque, de fato, como nós optamos no passado, né, em termos de um Código Civil, na verdade, um direito civil e talvez o direito privado, bastante lastreado em cláusulas gerais, em conceitos legais indeterminados, que, neste momento, na minha opinião, se apresentam como muito relevantes e muito úteis, porque permitirá a sintonia fina de soluções judiciais, se permitirá que o juiz possa, de fato, se valer daquele clichê que é verdadeiro, por outro lado, na questão atinente a dar a melhor solução ao caso concreto. Porém, o projeto ele se integra a esse sistema, dando, no entanto, alguns nortes, né, para que se possa ter, como o Igor bem falou, segurança jurídica. Então, a virtude do projeto... Só um minutinho, professor, só um segundinho, por favor. Eduardo, me pontua alguma das questões que o projeto trata, só para nós entendermos a dinâmica dessa proposta de legislação, por favor. Quer que eu toque por aqui, como eu estava tocando aqui, professor? Pode ser. Tá bem. Bom, mas enfim, superada a questão dessa integração aí no que diz respeito à ideia de funcionar bem um sistema mais específico, né, onde eu tenho segurança jurídica colocada. Professor Marcos, acho que só valeria a pena cortar o áudio aí. Isso, peraí. Professor Marcos, acho que vale a pena só cortar o áudio. Isso. Eu estava tentando ajudar o professor Arruda Alvim aqui a entrar. Eduardo. Sem problema. Por favor. Eduardo, deixa eu ter... Vamos lá, Du. Aí a gente toca aí, toque aí, depois eu prossigo aqui. Eu acabei não escutando a pergunta porque ficou mudo no momento.
Na verdade, ele ponderou a ideia de destaque de questões relevantes do projeto que você imagina em ordem e outras coisas que poderiam ser aperfeiçoadas eventualmente. Bom, me parece que até listei alguns poucos pontos aqui para serem ressaltados, que são relevantes e outros que demandariam alguma... Alô? Travou um pouquinho? Eduardo travou. Acho que travou. André, dá a sequência, por favor. Tá bom, vamos tocar aqui, são contingências da modernidade, né? Vamos ajustando aqui, as coisas vão andando. Mas, enfim, o que eu dizia, uma observação de início geral, que imagino que a virtude do projeto está em se integrar bem a um sistema de direito privado com lastro em cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados, de tal modo que ele traz, no entanto, parâmetros para o exercício no direito privado, no que diz respeito a esses tópicos que ele coloca. Parâmetros que permitam aos julgadores, enfim, se valer das cláusulas gerais, porém com maior segurança jurídica. Na perspectiva empresarial, que me parece o ponto que me cabe aqui nesse ambiente, eu acho que nós temos ali coisas bastante interessantes. Eu começaria ali pela questão do artigo 4º do projeto, que falando rapidamente, esse artigo 4º, ele deu ali um norte interessante no que diz respeito a atos relevantes, por exemplo, das sociedades empresárias. Ali ele não se limita a isso, então até ao direito societário como um todo, fazendo com que haja necessariamente adequação, sobretudo de um ato muito relevante na vida da sociedade, que é a Assembleia, no sentido, em princípio, de dar ali clareza que pode ser usado o meio eletrônico. Isso, no entanto, um cuidado que eu imagino que o legislador vai ter que tomar agora seria necessariamente... Me passa pelo WhatsApp, o seu e-mail, que eu tento passar pelo seu e-mail. Estamos tentando trazer o professor, desculpe. Vamos lá. Então, mas aí, nesse contexto, então, eu falava do artigo 4º e do artigo 5º, no contexto societário. E esse dispositivo, ele é bastante interessante. Agora, é importante que, ao se aprovar esse projeto, se tome o cuidado de não se violar outras normas que acabaram se precipitando ao assunto, que é, no caso, aí, a medida provisória 93. Porque essa medida provisória já trouxe, inclusive, uma exaustiva regulação, né, a respeito de como tocar pelo menos uma parte do assunto, que é a questão do voto em companhias fechadas dentro dessas assembleias, e daí, portanto, o cuidado da necessidade de integração. O legislador, aí, ao aprovar esse projeto agora na Câmara, supondo que ele não vá voltar, né, para o Senado, ou ainda que volte, que haja essa integração com a medida provisória 93 e também com a instrução normativa do Departamento do Registro Empresarial, a 79/20, que cuidou de integrar esses assuntos também. Então, esse é um ponto que imagino bastante interessante, que deve ser observado, mas de modo integrado com essas normas que já vieram aí no sistema jurídico. Outro ponto relevante aí no direito empresarial é a perspectiva do artigo 6º, né, que fala do projeto, que fala sobre a questão do âmbito dos efeitos das questões atinentes à pandemia, estabelecendo que não haja efeito retroativo. Isso para os contratos empresariais é muito salutar. Agora, eu destaco especificamente, e deixo depois os outros tópicos aí que me parecem mais típicos de direito civil, a questão atinente ao parágrafo 1º do artigo 7º e também ao parágrafo 2º. Isso eu acho que talvez era fruto de uma ansiedade muito grande, pelo menos de boa parte da doutrina, de ter muito clara a não aplicação de normas do CDC a questões atinentes a contratos de cunho civil, e também contratos ditos empresariais, onde se tem ou só particulares ou se tem apenas empresários. E nesse contexto, isso foi extremamente salutar. Eu só imagino aqui que um aperfeiçoamento que poderia se cogitar é deixar claro, no entanto, que há inúmeros contratos empresariais que não estão sofrendo nenhuma consequência da pandemia, né? E, portanto, por quê? Porque nestas áreas não há nenhum reflexo. Eu digo, por exemplo, a área do agronegócio. Nós temos ali um ambiente extremamente fértil de negócios
e a cadeia do agronegócio, com algumas exceções, consegue fluir bem no ambiente da pandemia. Eu diria até melhor, diante da desvalorização cambial do real que nós temos visto, as exportações fluem muito nas pontas, por exemplo, na questão da venda de commodities agrícolas. Então, um cuidado a ser visto aí é deixar evidente que, de fato, as relações jurídicas devem ser preservadas e esses efeitos, talvez previstos no artigo 6º, 7º, devam, obviamente, ser objeto de atenção para, pelo menos, uma verificação no âmbito econômico, se de fato está havendo consequências ou não para aquele contrato que, eventualmente, não esteja, de fato, sofrendo com o ambiente da pandemia. Destaco mesmo o agronegócio. E já aqui concluindo, né, eu tenho talvez aqui, não uma crítica, mas de fato, uma preocupação um pouco no que diz respeito ao artigo 14, porque o artigo 14 do projeto, ele fala sobre as questões concorrenciais e eu, particularmente, tenho um ponto de vista diferente do projeto. Assim como o judiciário tem que se preparar em termos de estrutura, né, para lidar com os problemas da pandemia, e às vezes essa preparação, inclusive, significa até mesmo organizar melhor a prestação jurisdicional, abreviar os caminhos para essa prestação acontecer, o mesmo eu verifico em relação, por exemplo, ao CAD. O CAD tem que estar preparado para cotidianamente enfrentar os problemas decorrentes da pandemia. Então, uma suspensão, como foi prevista, por exemplo, em relação aos incisos 15 e 17 do parágrafo 3º do artigo 36, é uma suspensão que eu imagino extremamente bruta, extremamente radical. Eu não subtraria... Pois não. Fala qual é a suspensão, que Sim. As pessoas não estão com o projeto na mão. Sim, na verdade, o que se colocou aí verdadeiramente, nesses dois incisos, foi se verificar que, por exemplo, venda abaixo de preço de custo, em princípio, poderia ser não reputado ato infracional. Então, eu estaria autorizado a vender abaixo do preço de custo, né? Seria uma, em princípio, possibilidade colocada aí. E esta possibilidade, em especial, é a que mais me preocupa, porque, verdadeiramente, você tem aí, talvez, um caminho em que, mais uma vez, a economia, num dado setor, não tem problemas com a pandemia e, no entanto, alguém pode se valer, em princípio, desse caminho com o intuito de praticar ato anticoncorrencial. Ou ter problema e agravar o problema por isso, né? Exatamente isso. Quer dizer, pode gerar ainda mais consequências. Então, eu não acho que o CAD deveria se subtrair. Bom dia. Ô, professor, como vai? Querido, tudo bem? Que bom que conseguiu estar conosco. Agora a comunidade PUC está completa. O raciocínio dele. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Vamos lá. Só terminando aqui, então, eu falava, professor, do artigo 14, né, que fala sobre as questões concorrenciais. E eu estava opinando aqui que eu imagino que não é uma crítica propriamente, mas uma reflexão se, de fato, questões como essas de cunho concorrencial, especialmente aí a questão de eventual possibilidade de venda de produtos abaixo de custo, se seria oportuno criar uma previsão tão clara, tão firme, no sentido de liberar esse tipo de prática. Eu destaco isso no que diz respeito ao fato de ter áreas da economia que não estão sofrendo com a pandemia, né? Destaco em especial o agronegócio, mas há outras áreas que estão, na verdade, tendo uma atividade econômica muito intensa. Então, não que eu ache equivocada a previsão em si, mas eu acho que caberia uma apreciação sempre ato a ato, cuidadosa. E o mesmo no que diz respeito à questão aí do artigo, do inciso 4 do artigo 90, que, embora preveja aí que a criação de joint ventures e associações de grupos econômicos diversos para poderem caracterizar uma concentração de mercado, quer dizer, essa concentração estaria autorizada, aparentemente, pelo dispositivo, por outro lado, está dito que o CAD irá examinar ato a ato, mas isso a posteriori. Eu acredito que deveria permanecer a atuação imediata, rápida do CAD, mas atuando, sim, com tempos mais curtos, por outro lado, fazendo ainda assim a avaliação pré-ato,
com o intuito também de evitar aí concentrações que podem ser efetivamente danosas. Então, acho que, em síntese, no direito empresarial, o que vejo é isso, né? Com essas previsões, e aqui vamos tocando o debate aí para falando de outras questões. Obrigado, André. Professor, seja bem-vindo. Estamos aguardando ansiosos Obrigado. a sua chegada. Professor, conta um pouquinho da concepção do projeto, como é que foi idealizado. Bem, a concepção do projeto foi feita por diversas pessoas, principalmente professores da USP. Eu, como professor da PUC, fui também convidado. Há um professor também de Santa Catarina, e quem, na verdade, coordenou isto foi o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. E quem também trabalhou nessa coordenação para a feitura do anteprojeto foi o ministro Antônio Carlos, do STJ. Todos participaram um pouco, o projeto veio redigido para mim, eu fiz algumas modificações, parte delas foram acolhidas e foi encaminhado ao senador Anastasia, e ele apresentou o projeto e recebeu um trabalho da senadora Tebet, que foi a relatora no Senado, um trabalho muito bem feito e muito diligente, muito rapidamente bem feito. Foram apresentadas 88 emendas, essas emendas foram filtradas no espaço de uma semana e, ao fim desta semana, ela apresentou o relatório soberanamente bem feito. Bem, professor, Agora, obrigado. infelizmente, na Câmara está demorando um pouco mais. Deixa eu só agradecer a presença, professor. Nós temos diversas pessoas assistindo. A Patrícia Tomé, a Maria Lima, o Gilson Delgado, um querido amigo de Olímpia, Maria Bonavides, outra querida amiga que é de Santos, esteve conosco ontem, a Sônia Resto Veríssimo, e ao longo do Cida Prado, e ao longo da conversa, vou mencionando outras pessoas que estão participando conosco. Professor, como é que está na Câmara hoje? Ele já foi aprovado no Senado, e agora está na Câmara. Tem alguma previsão? Eu tenho tido notícias pelo fato de entrar na Câmara. A questão de poucos dias, demorou, acredito que um mês para esse despacho, o processo, a tramitação foi encaminhada a vários setores internos da Câmara para os respectivos pareceres. Isso está no site da Câmara de Deputados. Então, acredito que será necessário aguardar esses pareceres para depois se promover uma votação na Câmara. Na verdade, isso deveria ter sido feito com mais rapidez, ao que me parece. O Senado foi muito rápido. Eduardo? Bom, eu, ouvindo, é óbvio que é sempre muito bom escutar o professor Arruda Alvim, não só por ser o próprio professor de todos nós, mas também por ter participado, de certa maneira, intensamente na elaboração do projeto. E acho que até pegando um gancho com o que o doutor André falou, algo que me preocupa muito nessa questão da pandemia é a falta de regras claras. Ou melhor, regras nós temos, como o Igor mencionou na primeira intervenção dele, nós temos institutos jurídicos, alguns institutos jurídicos são inclusive milenares, e que rigorosamente servem para tutelar as relações jurídicas, inclusive em períodos de absoluta instabilidade como essa que nós vivemos. Acho que não é demais dizer que essa talvez seja uma das maiores provações que o nosso ordenamento jurídico tem passado, né? Numa live na semana passada, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de que participou o professor Eduardo Arruda Alvim também, mencionou que por um mês e meio, nós víamos na TV, ouvíamos no rádio discussões a respeito das questões médicas, das questões sanitárias a respeito do Covid. E agora nós passamos a ouvir questões jurídicas, né? Como disse o ministro, chegou a nossa vez de discutir a pandemia. E me parece que é exatamente isso. O grande desafio do momento para nós é conseguir encaixar na solução desses problemas, que são muitos, desses problemas práticos que nós temos vivenciado, com esses instrumentos jurídicos que nós já temos de há muito, por exemplo, no caso fortuito, a força maior, a resolução por onerosidade excessiva,
a possibilidade de revisão dos contratos em razão da onerosidade excessiva, no âmbito do direito do consumidor, a alteração da base objetiva do contrato, e por aí vai. Esses institutos têm sido, nos últimos, digamos, aproximadamente 2 meses, têm sido utilizados pelos jurisdicionados e pelo próprio Poder Judiciário de maneira um pouco esparramada, ou seja, de maneira um pouco aberta demais. Realmente são, em sua maioria, conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais, que, por natureza, demandam esse tipo de amplitude, né? Esses conceitos não admitem uma pré-estipulação, senão uma estipulação no caso concreto, mas o fato é que essa crise, além de nos trazer um grande problema econômico, um problema sanitário, um problema social e até um problema político, tem nos gerado um problema jurídico que me parece que objetiva ser solucionado, ou que ao menos se pretende iniciar uma solução por meio do projeto de lei. Basta ver que só no Supremo, eu fiz a consulta ontem no final do dia, naquela ferramenta que o Supremo lançou, eram ontem, né? Não sei se hoje pela manhã esse número aumentou, 1.857 ações que têm o Covid-19 como causa de pedir só no Supremo. Então, note que são ações de competência originária ou, quando muito, de competência recursal ordinária do Supremo, porque, em termos de competência extraordinária, não haveria tempo hábil para os processos chegarem até o Supremo. Então, se na nossa corte mais alta já há essa quantidade de ações discutindo o tema, é possível imaginar a quantidade de ações em que isso é discutido, ações comuns, então, propostas já ou ainda em primeiro grau de jurisdição. E isso acaba gerando uma série de decisões em sentidos contrários, todas, obviamente, bem intencionadas, ou em sua grande maioria objetivam efetivamente resolver o problema prático, mas o fato é que o excesso de demanda somado gera o excesso de soluções, e esse excesso de soluções gera, como mencionou o Igor, uma instabilidade jurídica, então coloca efetivamente em risco a isonomia e a segurança jurídica, que é algo que o nosso direito, sobretudo o nosso direito processual, tem paulatinamente tentado minorar, né? O Código de Processo Civil de 2015 é exemplo disso. Então, me parece que, na linha do que os nossos colegas mencionaram, que a lei tem, sim, uma relevância ímpar na medida em que estabelece balizas. É óbvio, nem todos os temas são tratados, sequer poderiam ser tratados, como mencionou o professor André, há setores da economia que não sofrem efetivamente os efeitos da crise, como o agronegócio, bem destacado por ele, mas o fato é que nós precisávamos mesmo de balizas para estabelecer, em linhas gerais, como se deve dar a solução. As decisões judiciais, com quanto tenham sua legitimidade, porque integram, né, o nosso sistema judiciário, etc., e decorrem da nossa Constituição, acabam não tendo a amplitude que o direito posto efetivamente tem. Basta ver que o projeto no Senado já iniciou-se como um projeto muito bem elaborado, um projeto muito bem pensado, com uma gama interessante de juristas, mas que ainda assim sofreu 85, 88, se não me falha a memória, emendas. Então demonstra bem a discussão que se tem, embora urgente, emergencial, a discussão que se tem em relação a esses temas, e seguramente esse será um fato consumado também na Câmara. Haverá fatalmente uma ou outra alteração. Então, para fim de concluir, passar a palavra aos meus colegas, penso que o projeto tem sim uma importância incomum, porque permite que o próprio Poder Judiciário tenha balizas na aplicação ou na criação, entre aspas, né, criação da norma jurídica individual e concreta para a grave crise econômica, social, sanitária, política, etc., que nós estamos vivendo. É óbvio que os juízes continuarão a interpretar, não seria eu o maluco de tentar retornar à época da Revolução Francesa, em que se pensava que o direito posto impedia a interpretação, mas fato é que nós precisávamos mesmo de balizas, ou precisamos ainda, porque a lei não foi aprovada, para que no regime do direito privado haja normas gerais a estruturar, em certa medida, quais são as soluções para os problemas práticos, que são muitos. Estou conosco também o Constantino Sapatori.
querido Vladimir Cassani, a Sônia Hess, a Isabela Castro, que é de Santos, outra amiga, a Val Barbosa, o Flávio Marques, que é de Rio Preto, o Chicarino, que é de Taubaté, a Mariana Baroni, Camila Soares, que é de Espírito Santo, de Serra, esteve conosco ontem também, o Stefano Servo, que é de Monte Azul Paulista, querido amigo, Alter Russo Rezende, Marcelo Noronha, e vou falando de outros nomes ao longo do tempo. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. O time da Câmara, se demorar muito para aprovar e, eventualmente, por exemplo, o isolamento social acabar, se nós tivermos voltado razoavelmente à vida rotineira, o projeto continua tendo sentido ou ele perde o sentido, a sua importância, que seria exatamente trazer uma tranquilidade nesse momento da crise sanitária, que me parece essa a grande finalidade do projeto. A minha impressão é que é pena que esteja demorando, mas o fato é que está ocorrendo essa delonga. Acredito que, de certa forma, se cessarem, ou quando cessarem esses efeitos maléficos dessa pandemia, este projeto talvez venha a perder uma funcionalidade mais expressiva. Acredito, todavia, que surgirão outros problemas que serão representados pelas lesões que a economia, de um modo geral, vai sofrer. Então, é possível que se precise de uma regulamentação ulterior para tentar minimizar estes danos que já se terão expressivamente concretizados. Eu também diria o seguinte, que este projeto talvez seja um dos principais ou o principal, mas ele vai ser complementado, está sendo complementado por um conjunto de medidas provisórias e também por outros projetos de leis. Por exemplo, há o projeto de lei 1.200 desse corrente ano, que regula contratos bancários, financeiros, crédito ao consumidor, pessoa física, etc., no termo do seu artigo 6. Então, na verdade, este projeto 1.200 se assemelha muito à lei alemã, que trata do mesmo assunto, entre outras leis alemãs. Na Alemanha, por exemplo, a rapidez foi muito grande, né? Quando foi apresentado ao parlamento, o governo apresentou o projeto, não sofreu nenhuma emenda. Em poucos dias foi transformado em lei. Então, houve maior rapidez para correr a essa desgraça desta pandemia que todo o mundo inteiro está sofrendo. Igor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós vamos ter algumas relações tratadas do projeto, que tudo espera mereça ali um tratamento mais urgente para a Câmara e aprove e dê tranquilidade naqueles pontos que ele tem. Mas nós vamos ter tantos pontos, tantas relações que não são objeto do projeto. E eu tenho percebido que, como não há quem não tenha sofrido o impacto da pandemia, muitas vezes sofreu como credor e como devedor, nas duas pontas, haverá, me parece, um pouco mais de compreensão na necessidade de buscar o bom senso, uma solução fora do judiciário. E aí surge a figura da mediação, né? O mediador me parece, vai ser o grande instrumento de litígios, mais do que o judiciário, mais do que as outras alternativas que nós temos, de conciliação, de arbitragem, a importância do mediador, porque o ambiente vai ser um ambiente de consternação geral, o que facilita o diálogo para tentar encontrar um ponto comum por todos, não é isso? Sem dúvida. Será um dos meios extrajudiciais que poderá auxiliar muito na colmatação de problemas graves que vão topicamente surgir numa extensão muito grande. Igor, fala um pouquinho, por favor. Está sem som. Eu estou escutando. O Igor está sem som. Pronto, estão me ouvindo?
Perfeito. Eu queria até ressaltar um ponto que o professor Marcos falou e o professor Alvim mencionaram a respeito das questões que estão tratadas no projeto e a necessidade de se ter uma aprovação emergencial, né? Só retomando mesmo, por exemplo, o artigo 11 prevê a situação dos condomínios edilícios, ampliando os poderes do síndico para, por exemplo, restringir a utilização de áreas comuns, né, atribuindo um poder normativo que, ordinariamente, pelo 1348, ele não tem, né, de limitar a utilização das áreas comuns, de, eventualmente, segundo o inciso 2º do artigo 11, até restringir a utilização da área privativa, né, que, no fundo, atinge o próprio direito de propriedade, e é uma questão que diz respeito pode ser eventualmente regulada em lei ordinária, ainda que se possa trazer algum questionamento, mas me parece que esse é um dispositivo que se aplica essencialmente a esse período de pico da pandemia, né, que é o momento em que a gente precisa realmente atribuir uma legitimidade para a atuação desses condomínios edilícios, para se ter, assim, uma efetiva regulamentação da utilização das áreas comuns. E por que eu digo isso? Porque já estão surgindo diversos conflitos a respeito disso, né, inclusive tem questões judicializadas, utilização de quadra de tênis, há uma decisão do TJ São Paulo aqui permitindo a utilização de área de tênis que originalmente havia sido proibida, porque o tênis é um esporte que não mantém contato. Já existe esse questionamento, e esse é um dispositivo que me parece ter uma razão de ser exatamente nesse período de pandemia, onde, eventualmente, se ele for aprovado depois, no momento em que a gente já tem uma estabilização dessa situação sanitária e de saúde, né, perdem sua importância. Só quis fazer essa ressalva porque não me parece que essa é uma relação, é um dos pontos que justificam a urgência, né? Tem outros. Agora, voltando. Não, só pegando esse gancho, desculpe, antes de você passar para o próximo, fica uma situação curiosa. Na medida que ele é aprovado, se ele for aprovado pós esse momento mais emergencial, ele não vai ter o poder de retroagir para servir de mediação legal para os conflitos que estão acontecendo agora, né? Claro. Então, não adianta aprovar depois esse tipo de artigo, não, porque ele não vai retroagir para dizer, olha, então podia o síndico fazer, porque a lei posterior autorizou. Exato. Talvez até complique a situação, porque vai tirar uma legitimidade que hoje a situação talvez levasse o síndico a ter, né? Porque é uma situação excepcional, ele precisa ter, evidentemente, poderes excepcionais. Exatamente. Só essa ponderaçãozinha. E aí, exatamente, eu acho que é perfeito a colocação do senhor, e exatamente nesse vácuo, né, enquanto não se tem essas positivações, a mediação ela é muito importante, ela é um instrumento, até depois de se ter essas positivações, mas principalmente no momento em que há uma instabilidade, nada melhor do que buscar uma saída consensual, né, e a mediação e a conciliação com um terceiro, auxiliando, no fundo, que as próprias partes cheguem a um acordo a respeito da questão controvertida que há ali, ela é muito relevante. Na verdade, são dois instrumentos muito relevantes, até porque, pegando aqui um dos pontos que a gente já conversou, né? No fundo, cada situação concreta tem uma peculiaridade. Cada tipo de negócio jurídico foi atingido de uma forma pela pandemia. A gente tem situações mais graves, tem situações menos graves, tem situações, como o professor André mencionou, que pouco foram atingidas, outras que, inclusive, estão no momento em que, efetivamente, o negócio está em alta, né? O álcool gel, né? Por exemplo, quem vende álcool gel está tendo um consumo excepcional. Daí porque os dois instrumentos que o senhor mencionou, professor Marcos, me parecem ser relevantes, né? Como meios que são adequados para a solução de conflitos, para que as próprias partes, no fundo, possam chegar por meio de um negócio jurídico a um acordo a respeito daquela situação conflituosa. Eles se colocam, a meu ver, ao lado das medidas e dos projetos, né? Não significa ignorar. Na verdade, devem ser entendidos de forma conjunta. O projeto e as disposições legais vêm a trabalhar e, eventualmente, seja para ter uma solução adjudicada, seja para ter uma solução negociada, são relevantes aí
essas ponderações, especialmente das peculiaridades em relação aos casos concretos. Mas eu acredito que sim, já são importantes, o próprio Código estabeleceu a mediação e a conciliação como relevantes no início do processo. Nós temos uma lei de mediação recentemente aprovada, em 2015, junto ao Código, que dá uma relevância para esses meios adequados de solução de conflitos. Então, eu concordo plenamente com o senhor que são importantes, e a gente vai, se a gente souber utilizar bem da mediação nesse período, a gente vai, com certeza, ter melhores soluções para os problemas que vierem a surgir. Obrigado, Igor. André, antes de passar para você, só registrar a presença entre nós do Jorge Marques, aqui de Itaquera, querido amigo, Flávio Augusto Maceto, que é de Casa Branca, outro grande amigo, do Luciano Calafiore, cumprimentando aqui a fala do Eduardo Aranha, o Vladimir Cassani, que não tinha mencionado ainda, a Mariana Baroni, Rogério Pena Massi, Maria da Graça, enfim, diversas pessoas, a Patrícia Tomé, Odécio Teixeira Ramos, Adilson Machado, que é de Itaém, a Raquel Navarro, querida amiga, Marcelo Taca, que é de Presidente Venceslau. André, por favor. Eu acho, na verdade, quero fazer um rápido comentário aí sobre a fala do Igor e do professor Alvim, e depois até tem uma pergunta que gostaria de fazer para o professor Alvim. Quanto ao comentário, de fato, eu acho que o momento, é um clichê, mas eu acho que expressa bem, né? O momento agora é de se pensar fora da caixa, né? E nesse contexto, de fato, a estrutura, o rito, o peso de ação, né, do judiciário, o ritmo, me parece que talvez não esteja devidamente adaptado para esse momento, né? Nós não temos estrutura, talvez, para fazer frente com a rapidez necessária para esse volume de questões que poderão ser submetidas ao judiciário. A gente percebe algumas atitudes isoladas, né, de alguns dos poderes no judiciário, de organização judiciária, que indicam caminhos de privilégio à conciliação, de privilégios à mediação, mas eu acredito que, além de intensificar isso no judiciário, será preciso reforçar as estruturas que aconteçam fora do judiciário. Não é, obviamente, uma questão simples. Infelizmente, no Brasil, quando surgiu, por exemplo, a arbitragem, e lá teve um primeiro momento, né, de regulação da arbitragem, que surgiram lá os tribunais arbitrais, infelizmente é uma ideia que não se disseminou, né? Nós temos câmaras arbitrais muito boas, eficientes, mas são poucas, né? E essas câmaras também não necessariamente atuam com mediação. Então, me parece que caminhar, por exemplo, com atitudes, com orientações, ou até mesmo com obrigações, por exemplo, das grandes corporações, que certamente corporações que se envolvem em relação de consumo, que elas tenham atitudes, né, de organização dessas mediações junto àqueles que, em princípio, apresentam problemas a ela. Seria uma ideia de fazer com que as coisas pudessem acontecer com mais rapidez, de tal modo que se privilegie a mediação devidamente supervisionada, porém estimulada nos grandes focos de problema, né? E acredito que um dos grandes focos será no âmbito do consumo e nas relações empresariais, né? Então, pensar mecanismos diferentes aí de organização desta mediação, o professor Alvim, o Igor tem toda a razão, e, de fato, talvez algo de cunho obrigatório. A gente tinha lá a velha história, né, da adequação lá no interesse processual, ou a necessidade, né, de fazer a prova que se tentou antes conciliar, e depois, se isso não aconteceu, então se vai para o judiciário. Isso caiu muito, a fala sobre isso diminuiu substancialmente, porque era, na verdade, algo extremamente proforme e sequer acontecia, né? E sequer acontece muitas vezes. Mas talvez o reforço dessa necessidade de tentativa clara de conciliação antes de desembocar num processo, numa instrução, num processo de conhecimento, talvez tenha que acontecer até mesmo fora do judiciário. E aproveitando a presença do professor aqui, a gente tem a chance, né, muito rara de muitas vezes ter contato com quem pensou o projeto para saber as razões de inspiração. Eu queria perguntar a ele, especialmente aqui, sobre a questão desse bloqueio que o artigo 7º previu do projeto,
onde fala que, rapidamente, só rememorando, que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos do artigo 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. A minha pergunta, professor, é se a ideia foi bloquear o desfazimento dos negócios com base nessas argumentações, de tal modo que os negócios não se desfaçam e, portanto, prestigiando o princípio da conservação dos negócios, mas se, por outro lado, é permitido, na concepção aí de quem pensou a ideia, que se possa, de todo modo, readequar os negócios com base nesses fundamentos. Então, se a ideia era bloquear o desfazimento, mas não travar uma eventual revisão. A minha impressão, eu recebi esse texto, como muitos outros, pronto. O que me parece é que quando esse artigo 7 fala em variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário, parte da ideia que o valor intrínseco não está sendo modificado. O que está sendo modificado seria a forma de apresentação do valor. Agora, quanto ao aumento da inflação, aí o problema é mais complicado, porque se o aumento for brutal, é difícil compreender isso na teoria da revisão dos contratos como devendo deixar de ser um fundamento para pleitear a revisão contratual. Quer dizer, esse ponto do dispositivo parece que não é muito feliz. Essa é a minha impressão. Sim, eu acho que, na verdade, deveria ter clareza que é possível a revisão, né? Claro, não é possível o desfazimento, né? Acho que aí criaria caminhos de equilíbrio, né? Aí parece até que foi uma diminuição do âmbito da revisão. Fato. Em função dos textos que estão aí invocados, né? São quatro textos, principalmente o 317 e o 478 e seguintes do Código Civil. Perfeito. Parece que o que se tentou fazer aqui, eventualmente, foi trazer para o projeto muito do que se discutiu no âmbito do STJ, em razão, primeiro, dos planos econômicos e depois da desindexação do dólar, que gerou efetivamente a variação cambial, e que muitos contratos passaram a ser rediscutidos em juízo, e o STJ acabou, embora acho difícil dizer que tenha chegado a uma conclusão pronta e acabada, porque cada contrato era um contrato, mas chegou, em linhas gerais, à conclusão de que os contratos que não sejam de consumo, quando indexados ao dólar, ou que tenham a variação cambial como elemento importante, não submeteriam, portanto, à possibilidade de revisão. A impressão que me dá o dispositivo é uma tentativa de antever esse problema, que evidentemente surgiria, os contratos passariam a ser discutidos em juízo com esse objetivo. Agora, é evidente que não é possível dizer de maneira pronta e acabada, previamente, que os contratos de natureza civil, como sugere o caput do artigo 7º, na verdade o parágrafo 1º excepciona isso, mas o caput do artigo 7º, ao estabelecer que a variação cambial, inflação, modificação de padrão monetário não possam servir de razão para revisão de contrato ou resolução do contrato por onerosidade excessiva, quando de natureza civil, empresarial e etc. Então, na linha do que os professores mencionaram, acho que realmente não seria possível estabelecer isso previamente, porque efetivamente cada caso é um caso nessa perspectiva. Nesse ponto, eu queria fazer uma provocação a todos, ao Eduardo, que pegou o gancho, também o André, que tinha mencionado antes, por exemplo, a questão da agricultura, da produção agrícola. Essa pandemia ela tem uma característica muito própria, diferente de todos os outros eventos que, pelo menos aqui no Brasil, num período razoável de tempo, nós tenhamos vivido, que não é uma crise interna, não é uma crise setorial. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, momentos, por exemplo, de inflação exacerbada no Brasil, mais de quase 80%, 90% de inflação num mês. Nós tivemos problemas de variação cambial altíssima que afetou os contratos estrangeiros. Lembro da discussão dos contratos de leasing. Enfim, mas essa é uma situação que ele envolve
a economia do mundo inteiro. Então, mesmo a questão da produção agrícola, ela acaba sofrendo impacto, porque se não sofre impacto interno aqui, sofre impacto externo, né? Porque a nossa produção se destina fundamentalmente para o exterior está sem mercado, paralisou. Então, esse contexto generalizado, mesmo aqueles negócios que, eventualmente, diretamente possam ter sido afetados pelo coronavírus, mas indiretamente, me parece, praticamente tudo vai ser afetado. As nossas vidas, as nossas rotinas de vida foram afetadas. Então, de alguma forma, com maior ou menor intensidade, todas as teorias de proteção ao nível das obrigações, de acordo com o ambiente de negócio da época, me parece se aplicam, sim. A lei poderá vir ajudar no sentido de evitar uma judicialização em pontos que o judiciário poderia estar sendo chamado a mediar. Então, a lei se antecipa e diz, olha, aqui nós vamos ter problema e a solução para esse problema é esse, já indicando o caminho para o judiciário. Mas me parece que nós vamos ter um problema generalizado nos negócios, em todos os setores, em todas as áreas. É uma ponderação que eu trago aí para reflexão. Eu, quando falei sobre a questão do agronegócio, de fato, a observação do professor Marcos é muito oportuna. Na verdade, lá na cadeia do agronegócio, você vê interferências divergentes, diferentes, considerando cada elemento dessa cadeia produtiva, né, dessa cadeia. Se a gente olhasse, por exemplo, o produtor rural hoje, que teve aí a sua produção de soja e milho, né, finalizadas as colheitas aí da safra de verão 19/20, a título de ilustração, aquele que, em princípio, por exemplo, fez vendas futuras antecipadas, neste instante está extremamente aborrecido. Por quê? Porque a variação cambial levou o preço da soja e do milho extremamente para patamares, não vou dizer inéditos, mas próximos de inéditos, né? Muito próximos dos recordes no Brasil. Por outro lado, o produtor rural que guardou a sua produção não tem o que reclamar da variação cambial no ângulo da sua produção, porque, só para se ter uma ideia, nós passamos aí de cotações da casa de R$ 78,00, por exemplo, na soja, para hoje na casa de 110, em pouquíssimo espaço de tempo. Então, a variação cambial para o produtor que guardou a safra foi extremamente eficiente. Agora, esse mesmo produtor, ele, por outro lado, nesse momento, ele já está comprando os insumos para a próxima safra, que seria a safra 2021. E esses insumos, boa parte deles é indexada em dólar. E, portanto, o custo desses insumos está extremamente elevado no momento, e pode ser que lá na frente, quando ele for vender a produção dele, ele não vai conseguir recuperar esse custo e não vai conseguir preservar a margem de lucratividade. Então, sem dúvida nenhuma, afeta, né? Acho que a pandemia afetou todos os negócios. O que demanda é a sintonia fina e, como bem o professor falou, esse dispositivo sétimo, ele não pode ser visto como um engessador, né? E, na verdade, falar aquilo que, obviamente, tudo indica que não aconteceu. Impacto houve, acho que a proteção é adequada para não gerar colapso, né? Nós tivemos ideias, por exemplo, do legislador, com a devida vênia, por exemplo, em situações de flutuação, em que se pretendeu fechar o mercado acionário brasileiro até o fim da pandemia, para evitar a oscilação de contratos de compra e venda de ações, de commodities e tudo mais. Isso seria um absurdo. Se colocar, por exemplo, agora a variação cambial como elemento para todo e qualquer contrato, como plausível, nós vamos ter a desconstrução de inúmeros negócios e efeito um colapso, com certeza, muito grande. Então, de fato, é isso mesmo. Afetou, né? A questão é ver como afetou, porque pode ter sido benéfico, pode ter sido maléfico, e, de fato, aí a sintonia fina de se verificar o que de fato afetou. Né? Professor? Eu só gostaria de sublinhar um aspecto, que é o seguinte: esse artigo 7º, ele se refere aos contratos civis e comerciais, me parece. Agora, o problema relacionado com o consumidor fica fora. Eu acho que talvez uma das virtudes desse projeto de lei tenha sido a de separar entre
umas relações civis e relações de consumo. As relações de consumo estão fora, e essa é a regra do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Não se aplica em relação ao Código do Consumidor e nem à Lei de Locações. Por quê? Deve-se acentuar também que o artigo 6º do Código do Consumo é diferente do artigo 478. O artigo 478 da revisão no plano do direito civil exige que, para ter cabimento, tenha havido um desfalque, um dano para o devedor e, proporcionalmente, esse dano se traduza como uma vantagem para o credor. Isso não existe no artigo 6 do Código do Consumidor, porque, na verdade, o consumidor é muito mais vulnerável do que uma pessoa que se coloque no plano do direito civil, onde todos são assumidos como iguais pelo legislador, salvo este momento trágico da pandemia. Eu, normalmente, eu encerraria agora, que são 11 horas, mas eu vou me estender um pouquinho mais para a gente poder ter a oportunidade de ouvir o professor. O professor chegou um pouquinho por conta da questão do ingresso dele, porque é atrasado. Então, eu queria, professor, dizer que está nos acompanhando também o querido professor Adilson Dallari, da nossa PUC. E ontem nós fizemos uma live, uma conversa também com o presidente Michel Temer. E, ao encerrar a conversa com o presidente Michel, eu disse que estaríamos hoje aqui, e ele pediu para que transmitisse também ao professor um grande abraço. Muito bom. Um admirador. Mas, professor, por favor, alguma outra consideração em relação ao projeto, de algum outro artigo que o senhor acha que mereça Aí eu acho que o que foi, a meu ver, eu estranhei, foi que suprimiram do projeto o problema relacionado com locações e o problema que tangenciava ou tinha certa influência no agronegócio em função dos contratos agrários. Eu não sei por que ocorreu isso. Aí precisaria examinar mais minudentemente a emenda que foi feita nesse ponto. Eu confesso que isso não foi uma boa coisa. Eu também acho, até porque me parece, professor, e a todos, que nós vamos enfrentar um problema muito sério no judiciário, muito sério. Eu tenho experiência, quase 40 anos de advocacia, vivi, como o professor também, os demais são mais jovens, mas nós tivemos algumas situações de greve do judiciário de 30, 40, 50 dias. Ou um período que não houve prazo e que as audiências foram suspensas. A volta desses períodos criou um problema seríssimo na agenda do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário passa a ter uma demanda reprimida, acrescida na demanda normal dos processos que entram. Então, nós demoramos um ano para conseguir restabelecer, exagero, nós demoramos um ano e pouco para conseguir restabelecer o ritmo normal dos processos no judiciário, por conta do período de greve. O que nós vivemos hoje não é diferente daquilo. As audiências estão suspensas. Atos processuais que dependem de presença física estão suspensos. Os prazos eletrônicos, os processos eletrônicos voltaram. Mas a volta também é um tanto relativa, porque se eu tenho um cliente que tem uma empresa onde eu preciso de documentos da empresa para promover, por exemplo, uma defesa, o cliente está fechado, eu não vou ter como ter acesso a esses documentos. Então, esse momento já é um momento que, num período normal, no retorno das atividades, já sofreria um forte impacto. Só que, além de termos o fluxo normal, que já é gigantesco, além de termos a readequação desse fluxo em função da agenda que ficou suspensa durante a pandemia, por conta da pandemia, para assegurar a saúde de todos os que operam no sistema de saúde, do sistema da justiça, nós vamos ter o acréscimo potencial de um número muito grande de ações resultantes de conflitos nascidos na pandemia. Por isso que eu insisto tanto na importância do projeto, um lado, porque seria uma forma de dar um norte para as relações no momento da pandemia, como outros países adotaram,
em casos que a incidência seja de tal ordem comum que permitam um regramento legal, ainda que excepcional, para as obrigações durante a pandemia. E também na questão da mediação, porque a mediação é das formas alternativas aquela que mais facilmente trabalhará, porque me parece que há um sentimento nascido da pandemia de compreensão de que todos estamos efetivamente no mesmo barco. Então, ou todos conseguimos encontrar caminhos para superar os litígios, ou, se dependemos do judiciário, nós vamos ter um problema sério, ao menos no tempo de prestação jurisdicional. É mais ou menos isso que disse o Fábio Souza Santos, o amigo lá de Guarulhos, que também postou aqui a sua mensagem. Professor? Se alguém... Está aberto a fala, o microfone. Eduardo, quer falar? Eu acho que você tem toda a razão, Marcos, porque, embora pareça um clichê, mas a verdade é que o mundo que nós conhecemos até hoje não pode ser mais o mundo pós-pandemia, né? Há uma interdependência muito grande, a globalização acaba gerando essa dependência. Óbvio que ela tem uma série de aspectos que são benéficos e até inevitáveis, mas o fato é que não há como conceber o mundo pós-pandemia como aquilo que nós tínhamos. Tudo terá que ser repensado, as relações jurídicas terão que ser repensadas, a forma de contratação, a forma de se relacionar no mundo jurídico inevitavelmente será diferente. Então, concordo integralmente com vocês todos que acabaram mencionando a questão da mediação, da conciliação, etc., como um mecanismo indispensável para nós chegarmos a uma solução. Porque é óbvio que o judiciário se presta a resolver o problema prático, substitui a vontade das partes para resolver um problema que não se resolve extrajudicialmente. Mas toda decisão judicial é sempre traumática, sempre alguém vai perder. Ou perde tudo, ou perde uma parte, mas não há como o jogo sair empatado, ou seja, um jogo de ganha-ganha no judiciário. Na conciliação e na mediação é diferente. Ainda que eu ceda um pouco, outra parte ceda um pouco numa transação, por exemplo, é óbvio que se trata de uma solução consensual, uma solução escolhida pelas partes, ainda que conduzida por um terceiro imparcial, mediador ou conciliador. Então, realmente, há áreas que já sofrem de imediato o problema da pandemia, basta nós pensarmos no setor aéreo, que efetivamente os voos praticamente foram paralisados, o setor de combustíveis, porque efetivamente nós não circulamos mais, ou não circulamos mais como antigamente, ainda que os índices de reclusão, pode-se dizer reclusão mesmo, não sejam aqueles que as autoridades entendam como necessários, mas pensar em índices de 40%, 50%, 60% de confinamento é um índice elevadíssimo. Né? Então, pelo menos metade da população das cidades estão em casa, não estão circulando, ou quando muito circulam, pouquíssimo. Então, o setor de combustíveis também foi invariavelmente atingido. Por outro lado, o agronegócio ainda não sente tanto os defeitos, porque continua voltado à exportação e etc. Mas o fato é que, ou agora ou depois, o fato é que todos serão atingidos de maneira global. Por isso, até que eu, numa das minhas intervenções anteriores aqui, disse da importância de se ter uma legislação criada efetivamente num âmbito de legitimidade democrática, num âmbito de efetiva discussão, de debate social efetivamente. Porque o problema não é pontual, não é um setor que sofre os efeitos maléficos da pandemia. São efetivamente todos os setores. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, todo mundo invariavelmente será atingido. E por isso o investimento nessas soluções consensuais, para que as próprias partes dos negócios e dos contratos, etc., possam verificar onde efetivamente passou a haver um gargalo, onde eu posso ceder um pouco, onde eu não posso, para que nós consigamos manter efetivamente a economia, manter as relações jurídicas, até pelo princípio que inspirou lá o artigo 317 do Código Civil, que é da conservação dos contratos,
que efetivamente nós precisamos nos adaptar à nova realidade, isso é invariável, e penso como vocês que a mediação e a conciliação são mecanismos indispensáveis a se atingir o quanto antes essa finalidade. Eu vou passar para o André, só registrar. O Sérgio Batilani faz uma crítica à lei, ele entende que a lei força uma solução artificial, sendo inconstitucional, porque haveria aí tiraria do jogador a função, o princípio de poder equilibrar as relações. É uma crítica que precisa ser ponderada mesmo. André, vamos começar a chegar no finalzinho. Eu vou te passar a palavra, André, para fazer um comentário sobre a lei e para as suas considerações finais. André. Já encerrando aí, mas não perdendo o mote e o que bem falou tanto o professor Eduardo e o professor Alvim, a gente vê algumas situações, algumas providências que poderiam ser tomadas, né? No contexto, por exemplo, de recuperação judicial, eu acho que todos, na verdade, a estrutura a ser pensada seria que o juiz, nesse momento, deveria estar focado em atuar na sua função geral de cautela, né, para poder, digamos, fazer com que as coisas possam esperar um pouco a fim de chegar ao momento da conciliação, da mediação, que deve ser muito rápido. Então, focados no exercício do poder geral de cautela e, por outro lado, organizando as estruturas de conciliação e mediação e extrapolando essas atuações fora do judiciário, organizando isso, né, porque o judiciário não vai dar conta, mesmo com os sejusques, mesmo com o juizado especial, isso não vai dar conta porque o volume vai ser infindável. Então, poder geral de cautela, estruturas de conciliação e mediação dentro e fora do judiciário, focos aí. Nós temos, por exemplo, apenas terminando, uma ideia como essa no âmbito de recuperação. O professor Fábio Ulloa tem sustentado aí no âmbito de recuperação, com outros colegas professores, a ideia de estruturas que possam ser, por exemplo, pautadas dentro do âmbito das juntas comerciais, né? Com estruturas, como ele tem chamado lá, um tempo de respiro e organização de repactuação dentro de um ambiente fora do judiciário. E esse é um exemplo, né, que pode me parecer oportuno tocar as recuperações de maneira célere, sem todo o peso da estrutura do judiciário e de tal modo a ter um agente, por outro lado, enfim, um ente público que pretende dar fé, né, aquilo que está sendo feito e ver a legalidade respeitada nesse ambiente. Então, acho que são situações, de fato, casadas com essas normas, por exemplo, do projeto, que nos permitirão chegar aí à superação desse momento tão difícil. E encerro aqui, agradeço muito a participação, né, e ao convite do professor Marcos, a honra de estar ao lado do professor Alvim, igualmente a honra de estar aí ao lado do Eduardo e do Igor, e fizemos um evento que, com certeza, muito interessante, que exalta todas as instituições de ensino, né, especialmente as nossas PUCs, né, que a gente teve a oportunidade de reunir aqui várias pessoas da PUC, pessoas que têm elo com o Mackenzie, com a USP, enfim, e isso é bastante interessante, é por esse caminho que a gente consegue pensar soluções de discussão. André, eu que agradeço, nós que agradecemos, todos que estão participando, e destacar, André, nesse processo, a figura do advogado. Fundamental nesse momento, porque o advogado e a advogada são os primeiros juízes da causa, né? São aqueles que vão poder orientar, verificar se realmente há direito, se não há direito, as condições do exercício desse direito, e nós somos sempre agentes de promoção da paz, né? Nós buscamos os instrumentos mais eficazes para que se encontrem soluções para aqueles dilemas, aqueles dramas que os nossos clientes vivem, né? Então, só nesse contexto, eu acho que é importante sempre lembrar da importância do papel do advogado, que nós estamos hoje, os nossos servidores são os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, né? Mas, ao lado deles,
o sono está sendo perdido não é só por conta do vírus, especialmente por vírus, mas não é só por conta do vírus. É a preocupação também das pessoas, como é que vão fazer para pagar suas contas sem ter receitas, né, nesse período. André, muito obrigado, André. Eu que agradeço. Igor, palavra com você também, uma ponderação final. Perfeito, professor. Acho que, no fundo, fazendo uma conclusão de tudo que a gente mencionou aqui, e acho que cada um dos professores pontuou um ponto relevante desse projeto, que, no fundo, ele traz uma primeira regulamentação a respeito do tema, está preocupado com aquelas questões que surgiram lá atrás, quando ele foi elaborado, né, que são as questões emergenciais. E por isso o grande mérito dele em estabelecer suas soluções emergenciais e não alterar o direito posto, que é algo que foi um dos princípios colocados por aqueles que trabalharam nele, e principalmente não avançar muito em algumas questões que ainda não podem ser resolvidas. A gente não sabe qual vai ser o âmbito de abrangência dessa crise, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para recuperar a atividade econômica. A gente ainda está num período que as perspectivas são poucas, né? Daí porque a importância a discutir no Senado e na Câmara estão iniciando a regulamentação de outros temas relativos à recuperação judicial, por exemplo, alguns relativos à inadimplemento dos contratos especificamente, trazendo alguns parâmetros para, no fundo, trazer segurança jurídica e trazer alguns parâmetros, porque, no fundo, tudo isso vai desembocar no Poder Judiciário, como o professor Marcos da Costa mencionou, na mediação, ou às vezes até no próprio advogado, que vai fazer o papel de tentar ajudar as partes a chegar a uma solução consensual. Acho que esse é um primeiro ponto, né? No fundo, a gente é preocupado sempre com a segurança jurídica trazida por esses dispositivos, com as relações jurídicas contratuais, de forma a trazer um equilíbrio sempre pautado nas consequências práticas de tudo isso pode trazer para as outras relações jurídicas contratuais. Não adianta a gente aqui só proteger invariavelmente, não pode adimplir aquele contrato sem considerar paralelamente as consequências que isso vai ter em relação às demais relações jurídicas. Daí porque a importância de ter essa ideia de uma regulamentação e não só deixar tão aberto. Óbvio que a cláusula geral, princípios, tem uma relevância, o ordenamento jurídico prevê, claramente. Temos outros princípios, como da solidariedade, que o professor Alvim até mencionou, e o professor Mairã também, que no Brasil não se explora esse princípio no âmbito dos contratos, mas na Europa se fala muito a respeito disso também, e que pode ser utilizado em conflitos. Mas, resumindo aqui e finalizando, eu acho que é um primeiro passo importante, e acho importante que ele seja positivado o quanto antes e para que as decisões possam continuar. E, por fim, não poderia deixar de agradecer primeiro a você, professor Marcos, pelo convite por participar desse projeto que tem sido um sucesso. Acompanhei diversas outras conversas, ontem com o professor Michel Temer, o professor Marcelo, o professor Eduardo. Agradecer ao professor Arruda Alvim, sempre uma honra estar com o nosso mestre aqui, ouvir o professor falar. Para André, também, e ao professor Eduardo, duas pessoas queridas, que a minha vinculação vem da PUC Campinas e que, enfim, é sempre muito produtivo discutir com todos vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado, Igor, pela participação brilhante, muito obrigado. Eduardo, falou com você para as considerações finais. Resta-me pouco a dizer, porque efetivamente os nossos amigos aqui exploraram bastante os aspectos da lei, a sua importância, mas talvez como uma síntese do meu pensamento, daquilo que eu tive a oportunidade de expor aqui para vocês e para nós podermos discutir, é justamente isso. Nós precisamos de uma objetividade, uma certa objetividade no nosso direito. Nosso problema prático acontece a todo momento. Quem vive em condomínio de apartamento sabe dos problemas de se delimitar a responsabilidade ou os poderes do síndico,
quem atua na área empresarial sabe das dificuldades de se promover nesse período o registro de documentos, a averbação de documentos, a realização de assembleias, prestação de contas, etc. Enfim, os problemas estão acontecendo, os problemas são relevantes, são grandes, têm repercussões bastante sensíveis, e por isso, me parece, à luz da segurança jurídica e da previsibilidade, da isonomia, que nós precisaríamos realmente ter uma norma que estabelecesse parâmetros, sem, é claro, retirar do juiz, porque isso obviamente seria inconstitucional, o poder de interpretar. O direito é linguagem e, como linguagem, precisa ser sempre interpretado. Não seremos malucos de voltar à Revolução Francesa, como eu cheguei a mencionar. Então, é óbvio que, uma vez aprovado o projeto, transformando-se em lei, os dispositivos continuarão a ser interpretados. Por exemplo, um dispositivo eu até discutia ontem e até um pouquinho antes da nossa live com o Igor, que trata da impossibilidade de concessão de liminar em ação de despejo, em que se estabelece lá que até 30 ou 31 de outubro não serão admitidas liminares na forma do artigo 59, em alguns incisos, 1, 2, 5 e 7, se não me falha a memória. Isso, em tese, não exclui, isso é matéria de interpretação, é questão de hermenêutica jurídica, efetivamente, não excluiria, em princípio, a concessão de uma medida de urgência, que aquelas liminares lá da lei de locações, do artigo 59, tem a natureza de tutela da evidência, não precisa ter urgência para que haja o despejo in limine litis. Agora, isso não excluiria, e isso é questão de interpretação efetivamente, que caberia aos advogados e ao próprio magistrado, a aplicação da regra geral que está lá no CPC, artigo 300 do Código, ao estabelecer que, havendo urgência e demanda a peculiaridade do caso concreto, aplicar-se ou não ou poder-se ou não conceder uma medida liminar. Em suma, isso para exemplificar que o juiz continuará interpretando o direito, porque essa é a função dele. O direito, como linguagem, jamais poderia ser objetivado a ponto de se chegar à conclusão de que essa lei, se vier a ser aprovada, regulará integralmente as relações jurídicas. Efetivamente, um primeiro passo importantíssimo, necessário e, repito, urgente, porque ela não pode ficar, fazendo aqui uma brincadeira, para uma eventual próxima pandemia. É preciso termos uma solução imediata, porque, como eu disse, os problemas estão acontecendo cotidianamente. Eu agradeço muito o convite que você me formulou, professor. É realmente uma honra estar aqui e, principalmente, estar ao lado de 4 pessoas que eu admiro muito. Igor, meu amigo e colega de faculdade, professor André, professor Alvim, meus professores, Dr. Marcos, que por muito tempo esteve aí à frente da nossa advocacia paulista e que tem uma representatividade, uma importância muito grande na nossa profissão, sobretudo aqui no estado de São Paulo, mas com uma projeção nacional. Então, efetivamente, é um privilégio muito grande estar aqui debatendo com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Vamos fazer outros. Professor Arruda Alvim, eu fazendo um registro aqui também entre nós o Laerte Soares, querido amigo Laerte, que é do Barueri, querido amigo Helder Costo, que é de Dracena, onde temos tantos amigos. Professor Arruda Alvim, obrigado. Sua palavra final, professor. Eu gostaria de agradecer muito o convite, louvar essas lives que o Marcos da Costa está fazendo, que são de grande utilidade. Mas eu penso que, sumariando tudo o que foi dito, o direito pode prestar uma contribuição ultra importante neste problema relacionado com a pandemia. Mas eu diria mais, essa contribuição tem que ser já, não dá para ficar para o mês que vem. Isso é que eu faço essa convocação. Não adianta uma lei bem feita daqui a 3 meses. Perfeito, professor. Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço, que possamos estar juntos outras vezes. Mande um abraço, transmita um abraço, por favor, para a professora Tereza. Espero que os dois estejam se cuidando. Tá bom, um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.